Olá, aqui estamos em nosso 15º encontro, neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre a justiça divina através do livro O Céu e o Inferno. Sua presença e participação são importantes para que possamos a cada aula melhorar e direcionar de maneira mais didática nossos conteúdos. Vamos ao nosso primeiro slide. Ali estamos dizendo que você pode utilizar, através da TV Nova Luz, você pode utilizar o nosso contato, armando@falcone.com.br. Será uma alegria receber suas palavras e aplicá-las no nosso trabalho. Começamos hoje nossa aula com uma observação muito oportuna referente a uma frase ou situação usada de maneira corriqueira no movimento espírita, mas repetida de forma incorreta, seja por desconhecimento da fonte ou por falta de pesquisa mesmo. A referida citação está contida no livro Estude e Viva, ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e consta do capítulo 40 da referida obra, intitulada Socorro Oportuno. O que nos mostra como as coisas são alteradas ou modificadas de maneira voluntária ou involuntariamente, quando passadas de um para outro interlocutor. Senão, vejamos como está no livro. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec no clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade de sua própria divulgação. Estude e Viva, capítulo 40, os espíritos Emmanuel e André Luiz, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, nos oferecem, em algum momento oportuno, identificamos no conteúdo do parágrafo acima que a divulgação do Espiritismo seja a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita. Penso que a observância e a vivência correta dos seus postulados ainda é a grande finalidade do seu sincero seguidor, pois da forma como ela vem sendo difundida por grande parte de espíritas que não conhecem seus postulados, não é verdadeiramente nenhuma forma positiva de caridade para com ela, e sim um enorme desserviço prestado contra a sua digna e elevada mensagem. Isto porque o Espiritismo nos solicita que estudemos a codificação, que é a mensagem do Consolador prometido por Jesus, tão bem elaborada pelo fiel discípulo do Mestre de Nazaré para a vivência da mensagem cristã, contida no Evangelho e ensinada e exemplificada por Jesus, para só então, sem que seja preciso fazer qualquer alarde, a espalhemos em forma de atitude na ação da caridade em favor do nosso semelhante, testemunhando com nosso próprio trabalho na plantação da semente do bem, para que a possa germinar, crescer e dar bons frutos. A referência de Emmanuel ao estudo das obras de Kardec não é citada, mesmo fazendo parte do mesmo pensamento no assunto enfocado, e que, por essa razão, não pode ser desprezado ou esquecido, como se não tivesse sido pronunciado. Comenta nosso irmão Astolfo de Oliveira Filho, diretor de redação da revista semanal O Consolador. Confira em O Consolador, www.oconsolador.com.br. Diz Astolfo: é por essa razão que a divulgação da doutrina espírita segue sendo difundida muitas vezes sem qualquer cuidado com a fidelidade doutrinária que todo e qualquer espírita consciente deve ter como meta primordial. Essa é a razão de hoje em dia se aceitar verdadeiros absurdos como sendo obra espírita, quando não passam de ridículas obras mediúnicas. E o pior,
são aceitas até mesmo por grande número de espíritas que, sem conhecerem os fundamentos da doutrina que dizem professar, mas que não professam verdadeiramente, a elas se referem com entusiasmo, como se estivessem falando do conteúdo da mensagem espírita codificada pelos nobres imortais, sob a supervisão do próprio Jesus. Precisamos tomar mais cuidado com as frases corriqueiras e prestarmos mais atenção ao conteúdo do que à forma, para que o mais importante das mensagens que nos cheguem ao conhecimento não seja simplesmente aceito sem uma análise mais apurada em todo o seu conjunto, e sim que seja devidamente apreciado e absorvido pelos crentes sinceros da doutrina espírita. E se for portador de um bom conteúdo, aí então dele se utilizará para a correta divulgação. O espírita sincero deve ter por lema: fora da caridade não há salvação. Mas deve observar que essa máxima precisa ser devidamente compreendida para não ser interpretada a bel prazer de quem quer que se ache tão absolutamente dono da verdade. Pois a caridade não dispensa o cuidado que todos devemos ter em observar que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E que, por isso mesmo, não pode deixar descuidar da razão e do bom senso. A principal caridade que podemos fazer a nós mesmos, em primeiro lugar, estudar a mensagem cristã contida no Evangelho, como nos alerta Emmanuel, seguindo Jesus através de Kardec e efetuarmos nossa transformação moral e espiritual para que, fundamentados no cristianismo redivivo que o Consolador nos veio trazer, possamos dar testemunhos como nos alerta o benfeitor. Seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, de que seguimos Jesus como fiéis discípulos, respeitáveis divulgadores da sua sublime mensagem, sem achismos ou modismos condenáveis sob todos os aspectos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a bela mensagem que o Espírito de Verdade nos transmitiu e que transcrevemos a seguir. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Precisamos entender que o cristianismo contém todas as orientações de que necessitamos para fazer crescer em nós os valores morais que dormitam em nosso íntimo, desde nossa criação, e que só o estudo sério, constante e disciplinado da doutrina espírita dar-nos-á a necessária capacidade para melhor compreender as atitudes infelizes e os defeitos do nosso próximo, ampliando nosso poder de discernir melhor, para melhor agir, utilizando-nos dos recursos hauridos nos conhecimentos adquiridos nestes estudos, para vivenciar em nosso dia a dia as lições com que os espíritos superiores nos instruíram sobre a verdadeira caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É hora de tomar uma atitude de serenidade e seriedade em tudo o que pretendemos falar com relação à doutrina espírita. Não mais agindo como simples repetidores do que ouvimos alguém dizer, e sim procurarmos falar com responsabilidade, apenas do que realmente conhecemos, com segurança e que esteja contido nos postulados da codificação do Espiritismo. Após estes esclarecimentos, voltemos a Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, no livro Céu e o Inferno, capítulo 3, intitulado O Céu, quando nos fala sobre as atribuições dos espíritos. Palavras do codificador. No item 13, as atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiências e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios,
que não sejam o prêmio ao mérito? Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Vamos assim observar que as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes do desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo do progresso, às diversas operações da natureza, até os mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Ao lado das grandes missões, comenta Kardec no item 14 do referido capítulo, ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. E nessas missões secundárias, é nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Na sequência do item 15, fala-nos o codificador. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou no mundo espiritual. Por toda parte, a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se, em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim, se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias, nobres afeições. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista vislumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa e a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo, depende-lhe a felicidade, e não do estado material, do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem os espíritos, podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Para ampliar ainda mais essas explicações de Kardec, recomendamos que você leia o livro Obreiros da Vida Eterna, principalmente o capítulo 6, o diálogo de Zenóbia com André Luiz. Iniciaremos nossa próxima aula falando sobre este ponto. Assim, você pode fazer comentários, você pode mandar a sua mensagem, será uma alegria divulgar todo este trabalho com a participação dos internautas. Você pode ainda acompanhar os trabalhos da Web Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com, 24 horas no ar, com mensagens espíritas a serviço do bem. Hoje ficamos por aqui, de pé e à ordem, e como dever de casa recomendamos a leitura atenciosa destes tópicos que abordamos.
Agradecemos sua companhia e audiência. Ajude-nos a divulgar este programa em seus contatos e em suas redes sociais. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser e Ele quer.